hora é agora. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Todo Tempo Podcast. Você é nosso convidado a partir de agora. Ajeita a sua poltrona, pega o teu foninho ou aumente o volume, ajuste toda a sua comodidade em casa, chame um amigo, Faça uma pipoca. Faça uma pipoquinha, pegue uma boa bebida e venha degustar de boas palavras, porque hoje, meu filho, eu tenho certeza absoluta que vai te dar uma visão diferente. Você, por acaso, que tá aí, espera alguma resposta de Deus? Você, por acaso, sabe de que maneira que Deus responde? Hoje, eu pretendo te dar uma visão sobre isso aí. Não saia daí, fique até o finalzinho, porque tem água pura aqui saindo desse livro. Ali do meu lado eu tenho as nossas muitas mãos, Edson Carneiro. Estou na área, microfonado novamente. É, cara, tá muito bom isso aqui. Eu tô gostando do podcast, eu e o Edson. Tá vendo aí, ó? A gente vai batendo um papo aqui e vai indo, né? É, que o Edson agora ele interage. Porque antes ele ficava ali calado, entendeu? Agora não. O cara tá aí. A gente ouve as respostas do Edson. Você tem ouvido as respostas de Deus ou você tem sentido ele em silêncio? Às vezes Deus fica em silêncio, né, man? Às vezes Deus fica em silêncio, né? Ou às vezes você não tá vendo as respostas de Deus. Sabe que a resposta de Deus nem sempre é uma palavra? Às vezes é uma situação. Isso também é a resposta de Deus. Hoje eu vou provar para vocês que as situações são respostas de Deus. Que a resposta de Deus não está só na sua oração. Que a resposta de Deus não está só quando você ouve por dentro, no espírito. Que a resposta de Deus não está só quando alguém vem e te fala alguma coisa. Ou quando você tem uma ideia vinda do espírito. Que a resposta de Deus, muitas vezes, eu vou provar isso hoje, Edson. Que a resposta de Deus, quase que sempre, mas não é generalizado, mas muitas vezes, ela é através de uma situação. Quero ver. Dali. Cara, sabe o que é graça, man? No teor da palavra mesmo, sabe? Você lembra o que é graça? Se você não lembra, eu vou te lembrar. Lembra pra nós. O que é graça? Eu conheço a Graça ali, a vizinha aqui. Você que tá aí. Ou então quando você fala com um amigo, você tá cheio de graça, hein? Isso é bom. O que é graça? Sabe me dizer o que é graça? A graça, segundo o que tá aqui, é um favor. Sabia? Graça é um favor concedido. Mas é mais que isso. É um favor imerecido, Edson. Não é uma coisa que você fez e aí alguém foi lá e fez por você, te agradando e tal. Não. É um favor imerecido. Graça é uma... Vamos pensar assim, resumindo. É uma super bênção de Deus nos lugares onde você menos merece. É uma contradição. Uma antagonia. Esse é o Deus que você segue. Ele abençoa também nos lugares que a gente tem de bom. Mas graça mesmo é um favor sobre aquele que nunca fez para receber. Qual é o maior favor de Deus? A maior graça de Deus a um homem, qual foi? Ele na cruz? Seu filho. Hoje tem prova, hein, Edson? Oi, tô
Prova oral, prova surpresa. Jesus Cristo é a graça de Deus a nós, é o favor dele, imerecido a nós. Deus morreu por nós enquanto a gente ainda era pecador, miserável, fraco. Ele nos amou na miséria. Ele colocou o coração dele naquilo que a gente tinha de pior e nos amou ali. Isso é a maior graça de Deus. E sabe qual é a primeira vez na Bíblia que Deus fala de graça? Qual é a primeira vez que aparece isso na Bíblia? Sobre a graça, sobre aquilo que eu vou dar que ninguém merece. Foi quando Noé estava entre as pessoas do mundo ali e tal. E Deus olhou para Noé. E Noé encontrou, sem que ele mesmo soubesse, graça diante dos olhos de Deus. Em Gênesis 6:8 está escrito: porém, Noé encontrou graça, favor aos olhos de Deus. Porque Deus estava prestes a decretar o dilúvio. Mas um homem, ele falou, mas esse aqui, a partir dele, toda a humanidade vai ser gerada novamente. Noé foi esse cara. Deus teve graça a Noé. Não pelo que Noé fez, não pelo que Noé agradou a Deus, etc. Mas porque Deus amou Noé por algum motivo que na Bíblia não descreve. E a partir dali a gente já sabe, decorre toda a história com Noé e etc. Um dos fatos onde Deus responde. Ele responde a Noé, que possivelmente, como ele é da descendência mais pura ali, desde Adão, ele conhecia as histórias de Deus, ele conhecia o caminho e ele certamente seguia algumas coisas na direção do Senhor, por ter toda essa descendência vinda atrás dele. E Deus responde trazendo ele para dentro da arca e salvando ele. Não porque Noé merecia, mas porque Deus é gracioso. Teve um outro episódio que aconteceu, muito sensacional, da resposta, porque a resposta de Deus, ela tem um jeito de acontecer. E só consegue entender como é a resposta de Deus e que Deus tem feito aquele que tem convivido com Deus diariamente. Quando eu convivo com Deus diariamente, eu consigo começar um trajeto de compreender de que maneira Deus responde. Você acha que Davi foi respondido? Muitas vezes Davi estava de frente a uma batalha. Naquela época eles tinham muitas guerras. E ele, antes de sair à guerra, ele perguntava ao Senhor qual era a melhor estratégia. E Davi venceu, se não todas, quase todas as suas guerras. Não antes de consultar o Deus dele, que é o nosso Deus. No momento de felicidade de Davi, Davi recebe uma declaração de um profeta que Deus ia fazer ainda muitas coisas para ele. Ele fica muito feliz e ele faz uma oração e agradece a Deus demais. E Davi, ele revela para a gente de que maneira que ele conhece esse Deus aí. E eu vou ler aqui para você. 2 Samuel 5, quase 7, 22. Davi tá feliz e tal, e ele falou: soberano, quem sou eu? E o que é a minha família para que mereça tudo quanto tem feito por nós, desde o passado até os dias de hoje?
E aí numa hora ele fala isso aqui, ó, olha que coisa. Entenda essas palavras. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano. Não há absolutamente nada nem ninguém como tu, somente tu és Deus. Como temos aprendido e visto. Como temos aprendido e visto. Davi tá deixando aqui tá deixando a deixa de como é que ele percebe a resposta de Deus. Que a resposta de Deus é no momento que ele aprende, seguindo as diretrizes que ele pede para que sejam seguidas, e depois como ele vê as coisas, as situações acontecendo. Ali ele pensa, esse é o meu Deus, ele é que está fazendo, não sou eu. Muitas batalhas, quando Davi voltava, ele honrava ao Senhor e dizia, o Senhor venceu a batalha por nós. Quantos reis voltavam depois de ter vencido a batalha, entendendo que aquele feito não foi pelas estratégias que eles tiveram ali na hora, mas foi pela mão de Deus. Essa era a melhor resposta deles. Voltar para casa e ceiar novamente depois de uma guerra, entendendo que quem fez eles terem essa trajetória foi Deus mesmo. Aquela era a melhor resposta de Deus, e não alguém dizendo se aquilo que você quer vai ser concedido ou não, mas sim os feitos de Deus. Deus, ele não vai responder a gente como você deseja, como eu desejo. Ele vai responder como é de praxe que ele responde. Ele responde fazendo, muitas vezes. Ele não responde te dando uma orientação somente. E mesmo às vezes, quantas vezes vocês já não devem ter recebido uma orientação e mesmo assim seguido com vários medos, com várias questões, aquela orientação não foi possível ainda, ele falou aquilo, mas não aconteceu. O que importa mesmo? Aqui, o que importa mesmo é quando as coisas se dão. Deus mostra para você e diz, tudo isso que eu estou te fazendo ver, foi eu que conquistei por você. É isso que Davi está falando. Ele aprendeu e viu as coisas que Deus fez. Ele viu. Eu aprendi e na sequência eu comecei a ver. O que você está vendo? Está vendo? Você tem visto as coisas de Deus ou não? Engraçado que tem um episódio que Eliseu está de frente a uma batalha também. E os caras vêm para pegar Eliseu e levar ele para um... Porque Eliseu era um profeta muito ninja também. E ele atrapalhava as batalhas dos oponentes porque ele sabia o que eles iam fazer antes deles fazerem. Então, o povo de Israel já se preparava todo. E aí, sabendo que Eliseu era esse cara que fazia essas coisas, quis ir atrás dele. Falava, vamos pegar esse profeta e vamos acabar com ele. E aí, Eliseu amanhece um dia, mano, e tá lá toda a comissão de um exército de várias regiões daquele lugar cercando Eliseu. Eliseu sai para fora da casa, vê aquilo, e ele tinha um cara que andava com ele, um ajudante e tal. E o ajudante fica com medo e fala, e agora? Lascou? O que nós vamos fazer? Eliseu simplesmente pede ao Senhor. Ele fala, Senhor, permita que esse homem veja o seu exército. E aí esse cara, Deus abre os olhos dele e ele vê vários cavalos de fogo de um exército celestial. Uma coisa sobrenatural. Ele vê aquilo que está no sobrenatural. E Eliseu numa paz, porque Eliseu já via. Para você ver, tem coisas que quando você não enxerga é necessário que alguém peça para você. Para que você comece a enxergar o que Deus vai fazer ou está fazendo. O que é o presente naquele momento. Naquela hora ali que a batalha estava posta,
que Eliseu estava ali, aconteceu que esses cavalos entraram entre eles, eles ficaram cegos, e aconteceu várias coisas ali entre esse deserto, eles não fizeram nada. Quer dizer, tudo se converteu, né, a favor de Eliseu. Deus te fará ver aquilo que você não tem visto. Porque ele responde dessa maneira. Ele responde te fazendo enxergar. Nem sempre ele responde só te dando a resposta que você deseja, mas te fazendo ver. E eu vou te trazer mais histórias que vão trazer isso. Por exemplo, lembra de Ruth? Não sei se vocês lembram, mas vai ser uma boa oportunidade de você lembrar. Tem uns pedaços de Ruth muito bons, que eu vou tentar ser rapidinho aqui. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Ruth era nora de Noemi. Noemi tinha alguns filhos. Esses filhos casaram-se com mulheres de uma região específica. Essa região era amaldiçoada. Noemi era da cidade de Belém, mas se refugiou nessa cidade que não era bem vista. Todos morreram, seus filhos, seu marido, e ficaram só as noras e ela. Noemi resolve voltar para Belém. E uma das noras, chamada Ruth, deseja voltar com Noemi, e as outras ficam. Em algum momento que elas voltam, Ruth pede a Noemi que vá trabalhar para conseguir alimento para elas e tal. E em Ruth 2 ela fala: Noemi, permita que eu vá colher as comidas para a gente poder ter o que vender e ter o que se alimentar. E certo dia Ruth sai, porque Noemi concordou que ela fosse trabalhar. E então Ruth partiu e começou a colher espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Porque nessa época aí, as pessoas que eram muito, muito pobres, na época da colheita, poderiam ficar atrás daqueles que estão trabalhando naquele lugar, e as espigas, no caso, que caíam, que eles não queriam levar, porque às vezes não eram muito boas, eles mesmos deixavam no chão, essas pessoas muito pobres poderiam pegar essas espigas e levar para eles, porque eles não iam fazer nada com elas, eles não iam utilizar. E Ruth começou a colher essas espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertence a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os seus ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé, o Senhor, esteja convosco. Diante do que eles responderam, que Yahvé te abençoe. Essa parte aqui é muito sensacional. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz. Ela foi fazendo esse trabalho e, sem perceber, ela entrou num lote, num lugar onde eles estavam fazendo, desse cara chamado Boaz. Esse cara chamado Boaz, ele era um cara abençoadíssimo por Deus. Ele era um cara da geração de Deus. Ela não sabia. Ela entrou ali por acaso, sem perceber. Olha Deus. Deus faz a gente ver diante das situações a resposta dele. E aí, no versículo 10, isso aqui é muito sensacional. Boaz vê essa mulher colhendo ali. Ele, por cima, sabe que essa mulher veio de outras terras, porque ali a notícia corria solta. E já tinham ouvido falar que essas mulheres tinham chegado e tal, nessa cidade, e ela estava ali, soube que era ela. E Boaz viu alguma coisa nessa mulher. Ele viu. E aí ele chega para ela
e fala algumas coisas como: oi, tudo bem? Tô sendo Boaz aqui para vocês. Pode respigar aqui, pode ficar entre nós, colha e não vá colher em outros lugares. Colha só aqui. Outros lugares pode ser perigoso e aqui você estará segura. Inclusive, eu quero te dar algumas coisas para comer, se você precisar, sombra e água. Se precisar, pode ir ali fazer junto com os meus ceifeiros. Pode comer, pode descansar e depois você volta e continua fazendo o seu trabalho. Ruth, sem entender nada, fala assim para ele. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Quer dizer, essa é a resposta de Deus. A resposta de Deus não foi: essa é a resposta de Deus. E a história se desenrola toda a partir disso. E bem no finalzinho, eu acho que eu anotei aqui, bem no finalzinho, 21, Ruth, versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Cara, quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados. Ela foi comer e quando ela se levantou para voltar ao trabalho, o Boaz chegou perto dos empregados dele, os ceifeiros, e falou isso daqui, ó. Deixe-a respigar, pegar as espigas, mas não só isso, também entre os feixes e não a repreendeis. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas do feixe e deixai que caiam a fim de que ela possa recolher e não a censureis. Cara, Boaz, ele encontrou graça tão grande aos olhos daquela mulher, porque essa é a resposta de Deus a Ruth, que ele mesmo falou: deixe de propósito cair algumas espigas, para que ela colha muito, para que seja farta a colheita dela. Isso não é impressionante? Provavelmente Ruth pensou: nossa, eu estou conseguindo colher muitas coisas aqui, porque a Ruth não sabia que Boaz tinha de propósito deixado que as espigas caíssem para ela. Isso é uma situação que Ruth não tá vendo, cara. E a pergunta é a seguinte: por que ele não pegou e já deu para ela as espigas que ele pediu para os caras derrubarem? Por quê, né, cara? Que loucura isso. Porque isso aqui quer ensinar pra gente como que Deus age, man. Porque isso aqui Boaz é um tipo de Cristo. Boaz é um tipo de como o Senhor faz com a gente. Ruth somos nós. Todos nós aqui é um tipo de nós. É um tipo de gentil. É um tipo de cristão. Deus muitas vezes se revela através das situações. Eu me lembro de Gênesis e José. É impossível não lembrar disso. Todos os momentos que José passou, em todos os momentos que José passou, existia alguém que falava: Deus está com esse cara, mano. Alguma coisa está acontecendo. Não é normal. Ele nunca estava por ele mesmo. Sempre pela graça de Deus envolvida nas coisas dele. Na primeira questão que acontece com ele, que é quando ele é vendido e tal, a primeira graça é essa. O cara fala assim, o senhor lá, o egípcio, quando compra ele, fala assim, aqui está dizendo 39, Gênesis 39, versículo 3. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que promoveu seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado
sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Pensa bem. Potifar, que era esse cara aí que não tinha nada a ver com Deus, quis promover José porque viu Deus nele. Não é porque José aqui está fazendo questão de falar que viu Deus nele, cara. Não era porque José era bom. Entendeu? Não é porque José tinha competência. Não é porque José, ele simplesmente foi com a cara de José. Ele fala, cara, tem um Deus com esse cara aí, meu irmão. Tem uma parada nele que não é normal, não é dessa terra. É sobrenatural. É como se o cara pegasse na horta e aquela horta que nunca deu tomate passasse a dar. Quem que pode controlar essas coisas? Claro que não seria de José. É como se ele visse em José coisas sobrenaturais e pensasse, esse José, ele tem alguma coisa, cara. Eu quero ele comigo, esse cara. Eu vou botar ele na minha casa. Eu quero trabalhar nele do meu lado. Olha a resposta de Deus para José. Olha a resposta de Deus para José. Mas não para aí. Quer ver como é interessante esse ponto de vista? Em Gênesis 39, no versículo 21, a gente sabe que José é preso, né? E aí no versículo 21 ele fala assim, depois de ter sido preso: contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade. Olha o que Deus fez. Estendeu sobre ele a sua bondade. E poder, sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada. De novo, cara. De novo, a resposta de Deus a José era o quê? Olha o que eu faço. Olha o que eu faço. Uma situação é transformada. A resposta de Deus é essa. Tudo isso aí pra mim me impressiona muito, sabe, velho? Porque eu acho que a resposta de Deus é uma coisa que às vezes a gente não enxerga. E a gente não sabe se José estava enxergando isso aqui, ok? Mas agora a gente de fora percebendo, a gente vê que Deus respondia. Mas mais pra frente, dá pra ver a amargura de José. Dá pra perceber o quanto José estava triste por ter sido preso, por exemplo. Mas Deus fez com que o carcereiro-chefe encontrasse graça em José. Há resposta mesmo nos piores lugares. Mesmo ainda há uma resposta. Ele sempre responde. Talvez não é a resposta que você espera. José, provavelmente a resposta dele seria sair da cadeia. Mas dentro da cadeia, José responde. Deus responde José, fazendo com que ele encontrasse graça diante dos olhos do carcereiro-chefe. Observe melhor. A resposta de Deus, com certeza, está ao nosso redor e à frente dos nossos olhos. Como aquele rapaz que Eliseu disse: Senhor, faça com que ele enxergue o que ele ainda não está vendo. A resposta de Deus já estava ao redor dele. Ele é que não conseguia enxergar. E mesmo ainda que você não enxergue, não quer dizer que Deus não enviou a resposta. Ela já está ali. Você pode enxergar ou não. E aí, acontece com José uma coisa extraordinária que a gente sabe, que ele revela os sonhos ao faraó. Os sonhos, o faraó tem uns sonhos, ele revela, a gente já conhece bem a história. Só que veja o que o faraó fala para José quando ele entende que José realmente é um cara diferente, que sobre José tem uma unção especial. O faraó, que era um cara que tinha vários deuses, que acreditava em outras coisas. O faraó enxergou
o que muito cristão às vezes não enxerga. Em Gênesis 41:38, após Faraó ter ouvido as revelações do sonho através de José, José fala várias coisas legais, até de planos do que Faraó deveria fazer. No versículo 38 ele diz: e portanto o Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Olha isso, cara. Então o Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e de todo o meu povo. E o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te procederei. Eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. O próprio Faraó reconhece que aquele homem ali, sobre ele tinha a direção de um Deus maior. José, tendo uma resposta novamente do Senhor, não direta, mas dessa maneira, fazendo com que ele alçasse a cada segundo, estando no pior, estando no médio, estando no melhor lugar, e estando no lugar onde ele ainda não desejava, mas sempre a resposta esteve lá. Engraçado que depois que passam todas as coisas, José passa a ser o governador e etc. A gente sabe que teve aquele período de fome, grande fome. E é por isso que José passou a administrar, pois a ele foi revelado essas coisas e ele, de maneira excelente, administrou para que houvesse grande armazenamento para o período de fome. E aí todos os povos vizinhos vinham ao Egito comprar comida ou pedir pelos alimentos. E aí um dia a família dele vem a ele, e a gente sabe bem disso. Mas o que é mais legal é que depois que passa tudo, é que às vezes a gente reconhece a resposta de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer a resposta dele no processo. E José, depois que tudo isso acontece, a família dele precisando de alimento, eles passando fome e tal, vão até o Egito. E José tem um encontro especial depois de vários anos com sua família. Aquela mesma família, aqueles mesmos irmãos que venderam ele como escravo, agora estão ali pedindo a ele alimento. E aí os irmãos ficam muito tristes, né? Quando reconhecem que ele era o irmão deles, que o irmão deles não morreu. Para eles o irmão tinha morrido, vocês se lembram da história? E eles ficam abalados, assim, o que a gente fez com você? Mas José, já tendo caído sobre ele a sabedoria de Deus e a revelação de que era Deus que estava conduzindo tudo, fala para eles isso aqui, ó. No capítulo 45, no versículo 5, José fala assim para eles: meus irmãos, mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais, pois por terem me vendido para cá, ao Egito como escravo, não fiquem com medo, não fiquem tristes por terem me vendido como escravo ao Egito, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos. Deus me enviou adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas famílias e vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, olha essa palavra final que ele fala:
Portanto, não foste vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. José reconhecendo que Deus respondia a ele todo o tempo, reconhecendo a trajetória diante do plano de Deus, do que Deus estava fazendo, bem na verdade. E ainda naquele momento, ele sob posse de todo o poder, os irmãos se humilhando na frente dele. Ele poderia fazer qualquer coisa, cara. Mas você vê que realmente uma pessoa que está conectada com Deus, até para aqueles que um dia te praticaram coisas que não são boas, você vai entender que aquelas coisas que pareciam outra hora não boas, te levou até onde você queria, você deveria ir, pelas mãos do próprio Deus e não daquelas pessoas. Teu coração aí entra em paz, você passa a compreender todas as coisas de outro modo, e Deus passa a falar com você da maneira mais maravilhosa, através dos fatos, através das situações. E é claro, no caminho você percebe sinais, mas muitas vezes só o sinal ele não é suficiente. Há noites onde a gente se encontra ansiosos, nos encontramos muito ansiosos, com medo. José teve momentos assim, certamente, mas o Espírito do Senhor vinha e trazia graça, favor. Reconheça os favores de Deus, porque é neles que estão a resposta de Deus. Para finalizar, eu estou falando tudo isso porque o próprio Jesus Cristo, ele que era a pessoa de Deus aqui, aquele que materializou o próprio Deus conosco, ele, em um momento assim maravilhoso, estava em plena atividade ali. A gente sabe que João Batista... Engraçado, né, bicho? Tem um episódio que aconteceu que eu já até li ele aqui em outros momentos aqui nesse canal. Mas hoje, em especial, eu preciso trazer mais esse pedacinho. Cristo tinha acabado de ressuscitar um jovem. E diz que aqueles boatos se espalharam por todo aquele lugar. Mas João Batista já estava preso. E provavelmente João Batista ouviu esses boatos aí, cara, do que Cristo fez. Ele tinha ressuscitado tá escrito aqui, trechos antes, em Lucas 7. Deus passou de frente uma viúva, eles estavam fazendo um velório, acho que tinha uma espécie de... como chama? Como se fosse uma procissão, uma andada até o sepulcro, o lugar onde eles enterrariam a pessoa. E aí Cristo passou por isso e viu a viúva, ela já era viúva, tinha um filho e ele estava ali sendo velado. E aí está falando que Cristo olhou para ela, se compadeceu e falou, não chores. E aí ele ordenou que aquela pessoa levantou e voltou à vida, e ele devolveu a vida e o filho de volta a essa mulher. E essas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar por outro? Mesmo João escutando todos esses relatos, João mandou os discípulos irem perguntar a ele. O que João queria? Não era uma resposta, mano. Ele mandou uma pergunta, pois esperava uma resposta. Mas o que mais me deixa entendido de como Deus se comporta é como Cristo vai responder. Ele é o próprio Deus. Ele está dizendo também para nós a maneira a qual ele responde a algumas necessidades, alguns pedidos, algumas questões que a gente tem. E aí, os discípulos de João aproximam de Jesus e falam, João Batista nos mandou.
És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Você é o Messias ou não é? Pô? A gente tá meio grilado aqui. Aí está escrito assim no próximo versículo. E naquela mesma hora... Olha isso aqui, cara. E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimentos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Quer dizer... Ele não respondeu. Ele não respondeu. O que eles queriam, a resposta não foi da maneira da que aqueles homens esperavam. Sabe o que Cristo fala? Ele fez aquilo na frente dos olhos daqueles caras, dos discípulos de João, porque eles tinham ouvido falar dos feitos desse homem. Agora ele vai lá e faz na frente dos olhos deles, para que não haja dúvida. Agora você não ouviu falar, agora você viu. Mesmo que não seja para você, mesmo que o favor que Deus está praticando ali não seja para você, mas às vezes ele vai fazer você ver o que ele está fazendo na vida de outra pessoa na sua frente. A sua resposta pode ser essa: eu sou aquele que sou. Cristo, depois de ter feito aquelas curas, todas aquelas coisas sobrenaturais na frente deles, fala assim: ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os leprosos, tudo o que vistes e ouvistes. O cego vem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. A resposta de Deus são os feitos dele, meu querido, minha querida. A resposta de Deus é aquilo que ele está fazendo na frente dos nossos olhos, mesmo que você não esteja vendo, mas ele está fazendo. E se você não vê, ore para que ele te mostre, que ele abra os seus olhos, que ele abra os seus olhos. Tu espera por uma resposta de Deus? Essa foi a resposta de Cristo a João. Primeiro João ouviu falar que ele fazia coisas. E ele manda pessoas. Essas pessoas ouviram falar. Mas aí Cristo, na frente dessas pessoas que ouviram falar, pratica as boas obras e faz com que o milagre aconteça. E aí eles veem quem é esse homem que está ali. E não só isso, Cristo fala: revele a eles o que agora vocês viram, mesmo que não tenha acontecido na vida de vocês, mas vocês viram que eu sou quem sou. E isso deve bastar. Se você crê naquele que é, que era e que ainda haverá de vir, isso nos basta. A nossa resposta, ela ou está à frente dos nossos olhos e a gente não está vendo, ou como José, a gente vai entender o percurso mais próximo do final, embora ele dê sinais durante o percurso, mas não está concluída a obra. Tem muitas coisas que a gente recebe, mas como a obra ainda não está concluída, você vai recebendo de pouco em pouco os sinais de que Deus está presente, mesmo que ainda não esteja ainda tudo concluído. Mas numa hora ele fará você enxergar que a obra foi concluída e você vai entender todo o caminho. Mas como João, às vezes a resposta é o que você está vendo acontecer. Pode ser na vida dos outros. Para que confirme que o Deus que você está seguindo é o Deus certo. Que a tua fé está no caminho certo. É isso. Obrigado por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Pois esse é o canal que afirma para você, com todas as letras, que afirma que Deus é bom todo o tempo. Continuai nos vendo, nos seguindo,
Continuar meditando na palavra de Deus. Continuar pedindo para que Ele te mostre aquilo que você não vê. E continuar crendo que Deus está sempre fazendo ao nosso favor. Ele está trabalhando na sua questão. Ao seu favor, graça chegará até você. Boa semana para você. Tenha um dia abençoado. E que você alcance rapidamente essas respostas. Valeu, Edson. Falou! Fiquem bem. Boa semana para vocês. Deus abençoe vocês. Tchau. Até o próximo sábado, 19 horas. Tamo aí. Valeu?